वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Ascharjametad himanusaloke sudham parityajya visham pibanti namani narayano gocharani Tyaktyanavacha vachaha kuhoka patanti Ascharjametad himanusaloke Sudham parityajya visam pibanti Namani narayano gocharani Tyaktanyavachaha kuhaka patanti Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta, Sarasvati Goswami Thakur, Prabhupada, Jagadguru disse: como se libertar desta vida material? Como se libertar dessa vida material? Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta, Sarasvati Goswami Thakur, Prabhupada Jagadguru disse: como podemos nos libertar deste sansara material? Este tipo de tendência materialista está sempre lá dentro de todo mundo. Na verdade, sabendo ou não sabendo, as pessoas estão buscando algum desfrute, mas as pessoas não sabem qual é a definição de desfrute, de felicidade. Esse é o principal problema. Consciente ou inconscientemente, todos estão buscando alguma felicidade, mas as pessoas não sabem a verdadeira definição de felicidade. É por isso que elas estão sempre sofrendo em problemas o tempo inteiro. Srila Prabhupada diz que este mundo material, como é que você pode ou deveria olhar para este mundo material? Então, para as pessoas materialistas, Prabhupada dizia que este mundo material, ele é assim como quando um caçador, ele quer caçar um elefante. Você conhece a técnica? Guru Padma dizia este exemplo. Então, se um caçador, ele quer agarrar, quer capturar um elefante, não é muito fácil. Então, eles têm que fazer cavar um grande buraco, e aí depois eles cobrem este buraco com uma estrutura de bambu e palha, faz um buraco, uma estrada falsa. E então eles pegam uma elefanta e colocam do outro lado para fazer um tipo de isca, para o elefante. Então, quando o elefante quer se aproximar da elefanta, eles arranjam a situação de tal maneira que o elefante não consegue ir por outro caminho, ele vai ter que passar pela armadilha. Então, quando o elefante passa por essa estrada falsa, quando ele coloca o pé, imediatamente o elefante cai no buraco, nessa vala. Dessa maneira, Prabhupada falava que este mundo material, aparentemente, ele é muito agradável, cheio de desfrutes. Mayadevi, ela está decorando este mercado, onde você tem esses 5 objetos dos sentidos, tudo você pode ter. É um grande mercado de Mayadevi. Qualquer coisa que você quiser, de acordo com o seu sânskara, com o seu gosto, você pode ir e desfrutar. Quem é que vai te impedir? Dessa maneira, Prabhupada diz, sempre tente ver este mundo material como essa estrada falsa, essa armadilha feita de palha e uma estrutura de bambu. Então, a Jiva, ela cai nessa armadilha, nessa prisão de Maya. Elas ficam nessa armadilha. Então, Prabhupada diz que nós devemos ser muito cuidadosos. E aqueles que querem se tornar devotos sinceramente, para eles Prabhupada dizia, olha, você deve ver este mundo inteiro como itens
para o serviço a Krishna. O mundo inteiro você deve ver que ele não é para o seu desfrute. Você deve ver o mundo inteiro decorado, qualquer coisa que você veja, e tudo que você não pode ver também. Tudo você deve pensar que todos esses são itens para o seva a Bhagavan, Nandanandan se Krishna Bhagavan. Então, é muito, muito, muito difícil. Se você cair gravemente no sansara material, como o elefante, né? A Jivatma também é como um elefante. Você vê na Gajendra Mokshana, nessa lila. Então, todos estamos na armadilha em menor ou maior grau. Então, de alguma maneira, você tem que sair dessa armadilha. E sem Bhagavata Kripa, a misericórdia do Senhor, ou seja, sem a misericórdia de Guru Vaishnavas puros, é impossível sair do sansara material. Sem a misericórdia, sem Kripa, é impossível. Naishang mati stavat urukramanghin speshati anarthapagamoho yatortho mahi asam padorojo visekam niskinchananam no brinito javat. Você pode se lembrar, né, que Prahlada Maharaj diz: Naishang mati stavad urukramanghin speshat anarthapagamoho yatortho mahi asam padorojo visekam niskinchananam na brinito yavat na esangmati naishangmati stavat urukramangis. You can never make any. You can never understand. Você nunca pode entender Bhagavata Tattva. É algo impossível. Mas, se você puder se banhar na poeira dos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros, então o seu intelecto poderá tentar entender, não há outra maneira. Sem a misericórdia de Bhagavan, ou seja, sem a misericórdia de Guru e Vaishnava, porque pelo seu esforço pessoal você não consegue sair dessa armadilha. Este verso. Nós somos servos de Krishna e nós nos esquecemos disso. Então, por isso precisamos pular neste oceano de Maya. Não há outra maneira. Então, como devemos viver a vida? Alguém pergunta para Prabhupada. Prabhupada falou, você deve viver com plena concentração em Harikatha. Que tipo de Harikatha? É aquele Harikatha que está saindo da boca de lótus de um devoto puro. Se houver contaminação, se esse sadhu não for uma alma autorrealizada, então você não vai ter um grande resultado. Preste atenção. Prabhupada sugeriu, olha, você deve ouvir Harikatha com plena atenção. Não, nós estamos ouvindo. Não, você deve ouvir com plena atenção. Assim como quando um homem está sem comer por 2 ou 3 dias, ele está com muita sede, muita fome. Como você vai esperar que ele vai estar? Similarmente, Prabhupada diz, você deve ouvir de um sadhu puro, uma alma realizada, seguir ouvindo. E o mundo inteiro você deve ver como diferentes itens para servir a Krishna. Dessa maneira, gradualmente, você pode se libertar dos problemas. Não vai haver mais sentimentos de dor e de felicidade. Às vezes, sim, prazeres materiais, dores materiais, mas isso não vai tocar o seu coração. Então, dessa maneira, Prabhupada falou com plena atenção, Utkarna. No Venu Gita, 2 anos atrás eu estava falando que aquelas gomatas, aquelas vacas e os pequenos bezerros, eles estão ouvindo
Eles estão ouvindo o som da Vansidwani, da flauta de Krishna. Krishna está tocando a sua flauta e eles estão ouvindo. E está escrito lá que todos os bezerros, está escrito, eles estão ouvindo a flauta de Krishna com plena atenção, como se eles estivessem bebendo o néctar que vem na forma de som com a ajuda de um copo. O ouvido deles, o ouvido da gomata da vaca, se eles levantarem, né, o ouvido, então ele parece um copo. Então elas estão bebendo este suco da flauta de Vansidwani de Krishna com plena atenção. As vacas, os bezerros, os bezerros esquecem de beber o leite das suas mães. Eles param de beber o leite do úber e da gomata. Eles param e ficam ouvindo como se estiverem com a ajuda de um copo, que é comparado ao seu ouvido. Então eles levantam a orelhinha deles, deixam ela completamente reta, como se fosse um copo, e estão ali ouvindo. Então Prabhupada falou, dessa maneira você deve ouvir. Então, dessa maneira você deve ouvir Harikatha com plena atenção, embora nós saibamos que a maioria das divas são bahirmukha, elas são avessas a Krishna, mas muito em breve elas poderão realizar, entender algo. Dessa maneira elas podem dar o seu melhor. O principal problema, Prabhupada falava, né, que, na verdade, nós somos servos de Bhagavan, servos do Senhor Supremo, mas nós queremos receber serviço de Bhagavan, nós queremos nos tornar mestres, nós queremos receber algum serviço de Bhagavan. Este é o principal problema. Nós nunca pensamos que Bhagavan é a nossa vida e alma, que nós queremos servi-lo. Não, a gente pensa que nós somos mestres e nós queremos utilizar Bhagavan Sri Krishna para satisfazer os nossos desejos. Dessa maneira, nós nunca poderemos ser bem-sucedidos. Prabhupada repetidamente diz que Bhagavan é Purna Vastu, ele é completo, e a diva não é Purna Vastu, ela não é completa. Por isso que ela tem insatisfação, agitação, sempre está com a diva. Mas, né, a Bada Diva, a alma condicionada, quando ela entra em contato com Purna Vastu, esse objeto completo, Purna Vastu significa, assim como eu já disse, até mesmo uma partícula de poeira de Goloka Vrindavana é completa, mas nós não somos completos. Tudo neste mundo material é incompleto. Então, assim que nós podemos nos conectar com Purna Vastu, então nós poderemos também sentir satisfação. Não há outra maneira. No momento que nós podemos ouvir Harikatha, entender tudo, compreender que nós somos servos, que nós queremos servir Bhagavan, então todos os problemas podem terminar. Não há outra maneira. Então, até então, eu estava falando sobre como Sanatana Goswami quis apresentar essas declarações comparativas sobre Bhakti para que você possa perceber. A maioria de nós está cheio de falso ego, eles pensam, eu sou um devoto, eu sou grande, ou seja, as pessoas têm desejo de Labha, Puja, Pratishta, isso não é Bhakti. Prabhupada diz que nós queremos utilizar Bhagavan para nos servir. Nós não gostamos de servir o Senhor Supremo, nós queremos receber o serviço do Senhor Supremo. Mas, no momento que nós podemos entrar em contato com Purna Vastu, esses objetos completos do mundo transcendental, então nós poderemos sentir satisfação, mas isso não é tão fácil. A gente pode entrar em conexão com Purna Vastu por meio de um Sadguru, que pode te engajar em um serviço, que você pode seguir fazendo o serviço continuamente, e por meio do serviço você pode se conectar com Purna Vastu,
e gradualmente pode sentir satisfação. Você pode se lembrar como Shankar Bhagavan estava expressando a sua humildade quando Narad Maharaj estava glorificando-o. Então, Rudra Bhagavan, Shankara Bhagavan, o Senhor Shiva ficou chateado. Ele falou, não fale isso. Você está falando que eu sou o receptáculo da misericórdia de Jagadishvara Krishna? Não. Eu sou Kripapatra? Não. Na verdade, eu estou pedindo a misericórdia de um servo de Bhagavan. Eu também acho que eu não sou qualificado para pedir essa misericórdia deles, dos devotos puros também. Não. Eu não tenho essa qualificação. Eu acho que eu não tenho qualificação para pedir a misericórdia dos Vaishnavas, Dasa, Nudas, ou seja, de Guru, Vaishnava, aqueles que são associados eternos de Bhagavan, ou seja, Guru, Vaishnava, Bhagavata Das. Então ele diz, eu não tenho essa capacidade, toda essa capacidade, eu não tenho essa qualificação, nem mesmo para pedir misericórdia deles, pedir Kripa. E você me diz que eu sou Kripa Patra, que eu já recebi a misericórdia do Bhagavan? Então, quando Shankar Bhagavan falou, Sambhranto atho munir hitva krishnen naikeno tatstutim saparadha mivatmanam mannamano avabrichanai. Parikshit Maharaj speaking. Parikshit Maharaj está narrando, né? Então que Shankar Bhagavan, depois de ouvir as glorificações a ele próprio, depois de ouvir as glorificações a si próprio, Shankar Bhagavan, Sri Krishna and when hearing this that Naradji Maharaj going to glorify him, quando ele ouviu Naradji Maharaj o glorificando, né, falando que ele é não diferente de Krishna, né? Então, a oração de Naradji estava dizendo que Shankara Bhagavan não é diferente de Krishna. Então, quando Naradji Maharaj o glorificou dessa maneira, Shankara Bhagavan perdeu a paciência. Imediatamente ele se levantou e ele pensou em si mesmo como um grande ofensor. Shankar Bhagavan pensou, eu sou um aparadhi, eu sou um grande ofensor. Então, com este humor, ele começou a falar com Naradji Maharaj. Então, gradualmente, na verdade, Parikshit Maharaj está narrando, né, que depois que Mahadeva ouviu, ele quis impedir que Narada continuasse falando. E quis falar com esse humor, olha, eu fiz um grande erro, eu sou um grande ofensor, Mahadeva pensando assim, né? Então, durante aquela glorificação, imediatamente surgiu uma reação dentro do coração de Shankar Bhagavan. Ele quis impedir que Naradji Maharaj continuasse o glorificando. E, gradualmente, ele quis falar algo. In support of his glorification, Naradji Maharaj now think himself that I am an offender, because why Shankar become, Mahadev become feeling disturbed. E Naradaji também sentiu que ele era um ofensor, porque ele falou, poxa, Mahadeva não aceitou o que eu falei. Ele estava falando que Shankar Bhagavan não é diferente de Krishna, né? Mas depois que Shankar Bhagavan
o parou, o interrompeu o discurso dele. Narad Maharaj diz, ele falou, realmente é inconcebível, não se pode entender o humor de Guru e Vaishnava. Durgamam niguram srenim bhakti vigyapayatyopi. Que tipo de glorificação eu posso fazer? Realmente, eu sou um tolo. Actually, you are right. Actually, Guru Vaishnava, like you, Narad Maharaj, it is true that you. Então Narad Maharaj falou, olha, é verdade que você é um grande Vaishnava, então você pode glorificar o Senhor Supremo, mas e eu? Como eu posso glorificar? Você sim pode glorificar Vishnu, os Vaishnavas, que é um tattva muito secreto. Então, o comportamento, o tattva, o siddhanta de Vishnu e dos Vaishnavas é muito secreto, as pessoas comuns não conseguem entender. É por isso que a gente vê isso nos Shastras, que todas as atividades de Guru e Vaishnava e de pessoas muito sábias, mesmo pessoas muito sábias não conseguem entender. Nem mesmo os semideuses conseguem entender o humor de um Vaishnava. Então, com este humor, Narad Maharaj falou, sim, você está certo. Na verdade, a gente não consegue entender a profundidade do sentimento. Então, que tipo de glorificação eu posso fazer? Na verdade, você pode glorificá-los. Você pode glorificar Vishnu, os Vaishnavas. Mas eu não posso fazer, é impossível para nós fazermos algo assim. É algo muito profundo. Então, eu não posso alcançar tão longe, mas você pode. Então, com frequência, nós vemos no Bhagavatam, em vários Puranas, em Shastras, que você está lá glorificando Vishnu e os Vaishnavas. E é por isso que você, na verdade, você é quem pode entender a profundidade de Guru e Vaishnava, que é algo inconcebível para nós. É por isso que você é famoso na sociedade, na comunidade dos Vaishnavas. Todos querem buscar a sua misericórdia. Hi Vaishnava sreshtair rishyate tadanugraha krishnascha mahimanam te prito vitonute adhikam tato hi Vaishnava sreshtair. É por isso que todos os grandes Vaishnavas estão sempre buscando a sua misericórdia a todo tempo. Porque no Bhagavatam a gente sabe que Nimnaganam yatha ganga devanam achyutu yatha Vaishnavanam yatha sambhu Puranam tuida Bhagavatam. E também no Shastra a gente sabe que mesmo os semideuses não conseguem entender. Guru e Vaishnava, eles são muito profundos. Tem vários avisos nos Shastras sobre isso. Então, aqueles grandes Vaishnavas estão sempre buscando a sua misericórdia. E o que mais eu posso dizer? O próprio Krishna está sempre te glorificando de uma maneira ou de outra. Krishna está sempre satisfeito com você. E também está sempre te glorificando de diferentes maneiras. De alguma maneira, né? O Senhor Supremo está sempre te glorificando de diferentes maneiras. E nós sabemos das evidências das Escrituras Vara vividho murtivi bhaktya bhavantam aradho grihitaha koti shantina.
Nós sabemos dos Shastras, das evidências das Escrituras, que Krishna, de tempos em tempos, em diferentes formas, ele quis te adorar, fazer o seu bhajana e receber a sua misericórdia. Muitas vezes nós sabemos disso. Chaitanya Mahaprabhu mesmo foi lá em Varanasi, todos os dias ele dava alga na cabeça de Shankar Bhagavan, orava a Shankar Bhagavan. Todos os dias. É um ensinamento para nós. Também Rameshwaram, lá também. Ramachandra adorou também. E Krishna também, de tempos em tempos. Então a gente vê que sempre Krishna Bhagavan está te glorificando, glorificando o seu nome. E em diferentes formas, Krishna quer te adorar, fazer o bhajana para você e receber a sua misericórdia. Nós sabemos a partir dos Shastras isso. Que se Krishna, com um humor devocional, quer te adorar, te servir, e de tempos em tempos quis receber a sua misericórdia. Nós vimos, está escrito no Shastra, Bhaktya bhavantam aradho grihitaha kutis santino. Então, Parikshit Maharaj falou para sua mãe que, depois de ouvir por bastante tempo, Narad Maharaj estava lhe glorificando Shankar Bhagavan, ou seja, Shivaji Maharaj, mas chegou num ponto extremo. Ele não conseguiu mais tolerar. Parikshit Maharaj diz: Iti srutvatu sahasa dhajyam kartum asakanvan lajjito drutom utthayo narada samukham haraha karabhyam pidadhe dhrashtam mamotanna baderiti. Don't speak that way. Não fale isso. Não fale. Parikshit Maharaj diz dessa maneira, depois de ouvir essas glorificações a ele próprio, de repente, ele perdeu a paciência. Ele não conseguiu manter a paciência, ele ficou envergonhado, muito envergonhado. Então, de repente, ele se levantou e correu até Narada, quis correr até o local onde Narada estava sentado e quis tapar a boca dele com as duas palmas das suas mãos. Não fale isso, não fale isso. Ele quis parar a boca, né, de Narada e falou: não tente expor a minha audácia. Dessa maneira, você está expressando a minha audácia. Não fale dessa maneira. Não tente falar na frente do público, das pessoas. Eu estou muito envergonhado. Eu não consigo tolerar ouvir algo assim. Anantaram uvachochai. Depois disso ele falou com a voz alta, quase gritando. Anantaram uvachochai sabismayo mahomune durbi tarkotaram lila vaibhavam drishyatam prabhu. E começou a falar em voz alta: Ei Muni, o meu Prabhu, Krishna Bhagavan, Vishnu, a lila, as atividades deles estão além da compreensão. Durvitarka. Lila Vaibhav. Veja, a Lila Vaibhav. Veja o humor de Bhagavan. Ou seja,
ele fazendo austeridades, penitências para receber uma bênção de mim. Veja só, o meu Senhor é o Senhor Supremo. E qualquer Vishnu Tattva que vem de Krishna também, mas veja as lilas dele. Lila Vaibhava, as opulências das lilas dele. Então veja como as pessoas podem acreditar. Ele está fazendo austeridades para receber bênçãos de mim? Como assim? E você está confirmando isso? Anantaram uvacha uchai sabismayam maho mune durbitarkataram lila vaibhavam drishyatam prabha. You see? Veja só, a excelência da lila de Bhagavan. Quem é que pode compreender isso? Quem é que pode compreender isso que você está falando aqui para mim? Ele fala, o meu Prabhu, o meu mestre, a glorificação a ele, ela é tão pesada, tão magnífica, tão secreta. Ela é cheia de significado. Ela é tão profunda que as pessoas comuns não conseguem entender. É como uma profundeza, muito, muito profunda debaixo do oceano, que ninguém consegue entender. As pessoas no mundo vão ver apenas as ondas. Mas se você for 10 mil metros debaixo do mar, estou usando esse exemplo material, mas a profundidade de Krishna é algo impossível de entender. Por que ele age dessa maneira, quando ele age. Aho vichitra gambhira mahimadhira madishvara vivideshu aparadeshu napikshato kriteshopi. I have done countless aparadhas. Eu cometi incontáveis ofensas, ó Narada. Eu cometi incontáveis ofensas aos pés de lótus de Bhagavan. Eu cometi incontáveis ofensas. Mesmo assim, ele não me ignora. Isso é muito estranho. Esse é o fato estranho. Eu cometi tantas aparadas, muitas. Se eu puder te falar, você não conseguiria nem contar quantas ofensas eu cometi. Mesmo assim, essa é a grandeza de Bhagavan, essa é a glória de Bhagavan, que ele nunca quis me ignorar. Essa é a excelência dele, não a minha. Aho vichitta gambhira mahimadhir madiswara vivideshu aparadeshu napikshata kriteshopi. E então, Parikshit Maharaj disse, Now Parikshit Maharaj speaking, Paramanandito dhritva padayor urupo veshvatam naradaha paritushtavo krishna bhakti rasaplutam. Parikshit Maharaj speaking that Parikshit Maharaj diz que Naradi Maharaj, depois de ver, de testemunhar esse tipo de Bhakti Rasa dentro do coração de Shiva, Shivaji Maharaj, ele ficou muito, muito feliz. Paramanandito. Depois de ver essa grande humildade, esse comentário, essa imensa Bhakti Rasa, ele percebeu que Shankar Bhagavan está transbordando de Bhakti Rasa, esse néctar da devoção. Depois de ouvir essa frase de Shankar, Naradi Maharaj, depois de ouvir, se aproximou dos pés de lótus de Shankar e, à força, pegou os pés de lótus de Shankar, Padajugal, os dois pés de lótus, e o ajudou a se sentar na asana.
né? Porque Shankar Bhagavan havia se levantado e corrido até Narad Maharaj para pará-lo, né? O discurso dele com a ajuda das mãos. Então, Narad Maharaj pegou os pés de lótus de Shankar Bhagavan e gradualmente quis ajudar Shivaji Maharaj a sentar novamente na sua própria asana. Ele pediu, pegando os pés de lótus de Shankar no seu peito, e quis glorificá-lo novamente. Dessa maneira, Parikshit Maharaj diz: Paramanandita dhritva padayor rupa veshyatam naradaha paritustavo krishna bhakti rasaplataha. Então, gradualmente, ele quis fazer que Shankar Bhagavan se sentasse na sua asana, ou seja, porque ele estava muito agitado ao ouvir glorificações a ele próprio. Ele nunca quer ouvir isso. Então, Narad Maharaj diz, ele fala, olha, qualquer coisa que você está dizendo, Narad Maharaj diz, olha, eu sei que você quer me impedir de falar daquela maneira, mas eu tenho que falar que você é o maior devoto de Krishna. Krishna te ama muito. Você está afirmando que cometeu muitas ofensas e que é a grandeza de Krishna, que ele nunca se preocupa com isso. Mas a questão é, você é tão querido para Krishna, você é um devoto tão grandioso de Krishna, que qualquer coisa que você faça, Krishna fica satisfeito, não há ofensa de sua parte. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, se as suas atividades satisfizerem Krishna, então isso não é a parada, não é ofensa. Assim como eu posso dar o exemplo em Vrajadam, em Vrindavanam, quando Devaraja Indra, o rei dos semideuses Indra, percebeu que os Vrajavasis não estavam adorando a ele, então ele ficou bravo. E aí ele quis criar problemas para os Vrajavasis. Ou seja, enviou aquela chuva fortíssima, inundação, várias coisas. Mas depois disso, Indra quis pedir perdão, e ele começou a fazer uma abhisheka de Krishna, um banho cerimonial, e recitou alguns louvores, stava, para Krishna. Mas você pode ver que esses louvores, esses stavas, não são muito longos. Ou seja, ele orou, mas não foi uma oração muito longa. Mas quando Brahma fez stava, ou seja, estava glorificando Krishna, né, Brahma também cometeu uma parada, uma ofensa. E quando ele teve que glorificar Krishna, ele glorificou muito e muito e muito, e Bhagavan não respondeu. Mas quando Indra estava glorificando ou louvando Krishna, ele louvou bem rapidamente, e rapidamente Govinda ficou satisfeito. Porque Indra ele é muito esperto, ele foi até Krishna com a Surabhima. Surabhidevi, essa mãe das vacas. Então a Surabhima veio primeiro e ele veio atrás dela. Indra veio atrás da Surabhima, como um grande ofensor. E quando Krishna viu a Surabhidevi, Krishna ficou muito feliz naturalmente. E depois disso, Indra orou para Krishna, mas essas orações não foram muito longas. Por quê? Porque, embora nós saibamos que Indra Maharaj ele estava motivado pelo falso ego e quis causar um problema para os Vrajavasis, mas, mesmo assim, ou seja, ele quis se vingar
né, dos Vrajavasis. Mesmo assim, a situação criada pela chuva torrencial que ele enviou e a inundação, tudo isso foi favorável para o desejo de Krishna. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque de toda maneira era favorável para Krishna, porque todos os Vrajavasis e Krishna também pensavam, né, por muito tempo os Vrajavasis estavam pensando, quando é que o Senhor Supremo, Krishna, né, vai criar uma situação para que a gente possa vê-lo ininterruptadamente, dia e noite. Quando é que vai chegar esse dia para nós? No Venu Gita a gente vê isso. As gopis falando, o sucesso dos nossos olhos é ver os pés de lótus de Krishna. Tem esse verso em Venu Gita. Então, o ponto é, embora Indra Maharaj tenha cometido alguma ofensa, alguma aparada, as atividades deles não foram boas, mesmo assim, ela foi favorável para o desejo de Krishna e dos Vrajavasis, porque eles estavam esperando, buscando uma oportunidade há muito tempo de ver Krishna o tempo inteiro, dia e noite, porque Krishna é muito inquieto. Está sempre indo de um lado para o outro, às vezes na Goshala, às vezes tomando prachada, e ele saía para uma floresta. E também tem várias florestas. Krishna nunca para em um lugar só, está sempre indo de um lado para o outro. Então, aquelas gopis saíram buscando Krishna de floresta em floresta como loucas, buscando Krishna. Em busca de Krishna, elas foram de um lado para o outro, toda Vrajamandala. Então, Krishna é muito inquieto. Chanchal, ele não para num lugar só. Então, Devaraja, Indra, criou uma situação na qual os Vrajavasis entenderam, né, que era uma punição, porque eles tinham parado de adorar Indra. Mas, na verdade, nós vemos que todas as atividades de Indra Maharaj foram favoráveis para Krishna. Então, Radharani, todas as Gópicas, Nanda, Yashoda, todos os Vrajavasis, os Vrajavasis mais velhos, todos tiveram a chance de ver Krishna todo o tempo, dia e noite, sem parar, por 7 dias e 7 noites. Continuaram olhando para Krishna. E é por isso que Krishna não ficou tão chateado. Mas, quando Pita Mahabrahma quis satisfazer ou pedir desculpas, né, para Krishna, ele teve que fazer uma glorificação muito longa. Por quê? Pita Mahabrahma, ele quis causar uma certa dor para Krishna. Ele quis dar esse sentimento de separação para Krishna. Ele quis sequestrar os vaqueirinhos e os bezerros. E Krishna ficou separado deles por 1 ano. E a gente sabe que naquele ano, Krishna assumiu a forma de todos aqueles vaqueirinhos e dos bezerros exatamente igual. Todos. Preste atenção. E é por isso que nós podemos nos lembrar do verso que às vezes Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada dizia: Aradhito jadi hari tapasas tatoskim, naradhito jadi hari tapasas tatoskim, antar bahir jadi harihis tapasas tatoskim, nantar bahir jadi harihi tapasas tatoskim. Se Krishna está satisfeito com as minhas atividades, o que mais eu preciso fazer? E se Krishna não estiver satisfeito comigo, então qual é o seva que eu fiz? É inútil. Então, dessa maneira, eu quis falar este ponto porque Parikshit Maharaj, ele está falando, Naradi Maharaj está falando, Parikshit Maharaj está narrando, né?
Então, Naradi ajudou Shankar Bhagavan a sentar na sua própria asana, segurando os pés de lótus dele, e depois disso, Naradi Maharaj diz, olha, você não cometeu nenhuma ofensa. Tudo que você fez, de alguma maneira ou de outra, é uma lila pushti, é para estimular as lilas, os passatempos de Krishna. Você está decorando os passatempos de Krishna, todas as suas atividades. Então Narada diz, ele diz, você é um grande devoto de Krishna, não pode haver nenhuma aparada, nenhuma ofensa de sua parte. Kadachit loko drishtapi jato nasmin prakasati. Outside people can. As pessoas comuns, certamente, elas podem comentar que Mahadeva cometeu aparadas, ofensas contra os pés de lótus de Sri Krishna. Então, Naradi Maharaj diz, as pessoas externas, ou seja, elas não sabem, elas não têm conhecimento, então elas podem pensar que você cometeu alguma ofensa aos pés de lótus de Krishna. Mas, verdadeiramente falando, Krishna, ele nunca contou, ele nunca considerou nenhuma de suas ações como uma ofensa. Kaschit achyute. Kadachit loko drishtapi yato nasmin prakasate. Krishna not going to count any aparadha. Então Krishna nunca contou, nunca ficou considerando as suas ofensas. Na verdade, ele está sempre feliz com as suas ações. Então agora Naradi Maharaj diz, e vocês podem se lembrar. Naradi Maharaj speaking. Sabahu baladiptasya sadhu upadravakarinaha maya baddha niruddha aniruddhasya yuddhamanasya chakrina hata prayasya banasya nija bhaktasya putravad palitasya taya pranorakhyartham si harihi stutaha saddo hitva rusham prito datya nijo sarupatam Bhavat parshadatam ninne tvam durapam suroiropi. O que Naradi Maharaj diz, ele fala, olha, a gente pode se lembrar da ocasião quando você brigou com Krishna, porque você ama o seu discípulo, Vanasura. Você ama ele muito, né? Balasura. Ele estava expressando um falso ego. Ele estava causando grandes problemas para Guru, Vaishnava, para todos. Ele tinha 100 mãos, Vanasura. Sabahu baladiptasya sadhu upadravakarinaha. Vanasura estava sempre causando problemas a Guru e Vaishnava. Sabahu baladiptasya sadhu upadravakarinaha. E também você pode se lembrar, nós podemos nos lembrar, que de alguma maneira Aniruddha foi levado por Usha. Ushal. Ushal é a filha de Banasura. Então é uma longa história que eu não quero entrar em detalhes. São muitos detalhes, levaria muito tempo. De alguma maneira, Aniruddha foi levado para o quarto de Ushal. Na verdade, ele não foi de propósito, mas ele saiu de Dwaraka diretamente. Ele foi levado por um poder iógico. Então, na verdade, quando você viu Aniruddha com a sua filha, você ficou bravo com Aniruddha e quis castigá-lo, quis prendê-lo numa jaula e amarrá-lo.
E quando você colocou Aniruddha nessa prisão, Krishna foi informado. Então houve um grande conflito a partir disso. Mayabadha Aniruddha Sajuddha Manasa Chakrina, Chakrina means Chakradhari. And when Banasura was giving fitting answer by Krishna, então, quando Krishna deu uma resposta adequada para Vanasura, né? Porque Bhagavan, Krishna, ele sabe muito bem que você ama Vanasura como seu filho, mas ele deve punir, porque ele cometeu muitos excessos. Então, Vanasura recebeu uma resposta apropriada por parte de Krishna, e Krishna, com a ajuda do seu chakra, da sua roda, quis cortar todos os braços dele. Ele estava muito orgulhoso, com muito falso ego. E um dia ele falou para Gurudeva, que era Shankar, Bhagavan. Ele falou, olha, eu não vejo ninguém com quem eu possa lutar. Eu acho que eu só posso lutar com você. Só você é digno de lutar comigo, né? E Shankar Bhagavan ficou muito bravo. Falou, você é tolo? Você quer brigar comigo? Ok, você vai cumprir o seu desejo um dia. Veja, quanto falso ego para ele falar algo assim. Enquanto ninguém digno de lutar comigo, apenas você é um candidato apropriado. Então, Shankar Bhagavan ficou muito bravo. E de toda forma, Banasura recebeu uma resposta apropriada. E Bhagavan Krishna, com a ajuda do seu chakra, cortou todos os braços. E, no meio tempo, Shankar Bhagavan sentiu alguma perturbação. Ficou ansioso. E ele começou a pedir para Krishna. Falou, Prabhu, por favor, pare, não mate esse demônio, não mate esse Asura, ele é como meu filho. E eu garanti que eu ia protegê-lo, então, por favor, mantenha a minha palavra, proteja a minha promessa. Então, por essa súplica de Shankar Bhagavan, Krishna, ele parou, né? E Krishna falou, olha, de toda forma, eu prometi que eu nunca ia matar ninguém que vem da dinastia, da linhagem de Prahlada Maharaj. Nunca vou matar alguém dessa linhagem. Então, não se preocupe. Então, agora, o ponto é, né, aquele Vanasura estava com muito falso ego. Então, para cortar o seu falso ego, eu tive que cortar todos os braços dele e mantive só 4 braços. Então, apenas 4 significa, ou seja, assim como Narayana, Bhagavan Krishna também, às vezes, mantinha 4 mãos, na maioria do tempo. Claro, em Vrindavana está sempre com 2 braços, né? Então, aqui está escrito que Bhagavan Krishna quis torná-lo um parshada, um associado eterno de Shankar, e quis dar para ele algumas opulências, uma dignidade que é muito rara para a maioria das pessoas. Então está escrito, quando você começou a orar para Krishna, Krishna, eu garanti, eu prometi que eu ia protegê-lo, por favor, não o mate. Então, a partir dessa estava, dessa oração, dessa súplica, Bhagavan ficou satisfeito, ficou feliz. Bhavat Parshadata. E ele quis tornar Banasura o seu associado eterno. E deixou ele com 4 braços. Ou seja, 4 braços, assim como Bhagavan, que tem 4 braços, segurando ali o chakra, enfim. Então deixou ele com 4 mãos. Então, essa palavra que eles usam aqui, Swarupa, não significa o significado que a gente costuma usar. Ou seja, se alguém recebe Swarupa Mukti,
significa a gente, quer dizer, a pessoa desenvolve a mesma forma de Bhagavan, Swarupa Mukti. Não apenas ela desenvolve 4 braços, não, ela fica igualzinha a Narayana. A única diferença é que ela não tem o Shivasa, a joia Shivasa, e a Lanchana, essa joia no peito do Senhor Supremo. Você sabe que quando Bhrigu Muni chutou o peito de Narayana, então Bhagavan deixou essa marca, essa impressão permanente no seu peito. É como uma impressão no peito dele, que se chama Shrivasa Chintana. E Kaustubha Muni é uma joia especial também, que só Bhagavan tem. Então, as Jivatmas que alcançam Swarupa Mukti, elas desenvolvem um corpo idêntico ao de Narayana, menos com essas 2 diferenças. Shaddo hitva rusham prito datya nijo sarupatam bhavat parshadatam ninne tvam durapam surairopi. Até mesmo os semideuses não obtêm este tipo de dignidade que Bhagavan deu para ele, para esse Banasura. Então veja, dessa maneira Narad Maharaj está dizendo: Napo radhav kashaste preyasaha kaschit achyute kadachit lok drishtapi yato nasmin prakasate sabahu baladiptasya sadhu podropakarinaha maya badhya niruddhasya yuddhamanasya chakrina hato prayasya banasya nijo bhaktasya putravad lalitasya tvaya pranarakshartam si harihi stutaha. Então, Shaddo hitva rusham prito datya nijo sarupatam bhavat parshadatam ninne tat durapam surairopi. Dessa maneira, Narad Maharaj estava glorificando repetidas vezes. E ele está dizendo mais. Ele está dizendo algo mais. Vaishnav Drohi. Narad Maharaj diz algo mais. Bhavangsha Vaishnava Drohi Gargadibhyo Suduscharai Tapovhir Bhajo Manebhyo Nabbalikam Baram Date. You are very clever, you know. Ele fala, você é muito esperto. Na verdade, aqueles que fazem austeridades, penitências, para receber bênçãos de você, você é muito esperto, porque você não dá para eles uma bênção perfeita. Porque eles são asuras, eles são demônios, eles não conseguem ver o futuro, o presente, o passado. Não, eles estão cheios de luxúria. Então você é muito esperto, você satisfaz o desejo deles, mas deixa alguma brecha, né? Para que no futuro eles podem ser tratados. Então você é muito esperto. Vaishnava Drohi Gargadibhyo Suduscharai Tapovhir Bhajoma Manebhyo Nabbalikam Baram Date. Vaishnava Drohi, Garga Tamoy, o filho de Garga, e etc. Dushtara. Ou seja, estavam fazendo austeridades impossíveis de serem feitas. E depois disso, eles quiseram receber alguma bênção, uma kripa. Claro, isso não é kripa, isso não é a verdadeira misericórdia. Mas quiseram receber alguma bênção caprichosa. Mas você é muito esperto. Embora eles quisessem receber alguma bênção, você nunca deu para eles uma bênção concreta. Não. Você sempre deixa alguma falha, alguma brecha. Dessa maneira. Narad Maharaj quis provar que, na verdade, Narad Maharaj sempre está querendo aqui provar que todas as suas atividades, Narad Maharaj quer dizer que todas as suas atividades externas podem provar que você é contra Krishna, mas
nós sempre pensamos, nós vemos que a Krishna Lila, os passatempos de Krishna são totalmente decorados com as suas lilas, seja positivamente ou negativamente, você está desenvolvendo, estimulando o gosto da Krishna Lila. Preste atenção. Então você está satisfazendo o coração de Krishna. Externamente, as pessoas podem ver, ele cometeu algum erro. Mas não é assim, na verdade. Então, você pode se lembrar, na verdade, aqueles que eram contra Jadava e os Pandavas, os Yadus e os Pandavas, aqueles que eram contrários aos Pandavas, contra Krishna, estavam sempre brigando. Gargatanai, Adi, ou seja, todos. Jayadratha, vocês podem se lembrar. Jayadratha também fez grandes austeridades e penitências. E depois, quando Bhagavan Shankara apareceu, ele quis receber uma bênção. E qual bênção? Ele falou, olha, eu quero matar Arjuna. E Shankara Bhagavan falou, isso é impossível. Não, eu quero matar Arjuna. Não, isso não é possível. Jayadratha, Sudakshina, todos esses demônios fizeram grandes austeridades e penitências e quiseram receber bênçãos de você, mas você, muito espertamente, nunca deu para eles uma bênção imaculada. Sempre tem uma brecha. Sempre tem uma brecha, porque esse tipo de demônio, eles não são devotos de Krishna. Eles devem receber um tratamento algum dia. Eles têm que ser punidos. E é por isso que você deixa ali uma brecha, né? Então, Gargatanai, filho de Garga, criou algum problema com Jadukula, com os Yadus, a família dos Yadus. Quis brigar com os Yadus. E Jayadratha, você sabe, Jayadratha quis receber uma bênção. Ele falou, olha, eu quero matar Krishna. Quero matar Arjuna. Quero derrotar os 5 Pandavas. E Shankara Bhagavan falou, não, impossível. Você poderá conquistar. Você poderá ser bem-sucedido uma vez, ele falou. Mas você poderá derrotar todos os 5 Pandavas, mas com exceção de Arjuna. Quando Arjuna não estiver lá, uma vez só você poderá derrotá-los. Dessa maneira, todos esses demônios, né, causam muito problemas. Sudakshina, Sudakshina também, ele quis criar muitos problemas. E também Shankara Bhagavan deu uma bênção imperfeita para ele, né? Bhavangscha Vaishnava Drohi Gargadibhyo Suduscharai Tapavir Bhajamanebhyo Nabyalikam Baram Dade. Abyalik mane flawless. Abyalik significa imaculada. Então você não está dando uma bênção imaculada, perfeita para eles. E também Narad Maharaj falou, vocês podem se lembrar, né, do caso de Chitraketu. Chitraketu quis criticar as suas atividades, vocês podem se lembrar. Chitraketu, ele estava numa carruagem aérea e quando ele viu Shankara Bhagavan falando Harikatha com Devi, Bhagavati Devi, no seu colo, sentada na sua coxa e falando Harikatha. Naquele momento, Chitraketu Pravitayo Dhiyo Opi Angshastrita Harehe Nindaka Yaddapi Sasyo Tebhyo Akkupahas Tathapina. Chitraketu and others sometimes, time to time, so many, Chitraketu, like Chitraketu, so many people. Então, assim como Chitraketu, várias outras pessoas, a gente pode se lembrar o caso também de Daksha. Então, várias situações assim. Então, nessa ocasião, Chitraketu quis te criticar
quis criticar Shankar Bhagavan, né? Mas você nunca ficou com raiva dele, Narad Maharaj está falando, né? Porque Shankar Bhagavan Paramahansa está sempre alegre. Shankar Bhagavan não responde ninguém que insulta ele. Mas Shankar Bhagavan ele responde quando Guru Vaishnava Bhagavan são insultados, são ofendidos. Aí Shankar Bhagavan não vai te nunca perdoa. Então Chitraketu e etc. Todos esses que te criticaram, ele diz, você nunca expressou nenhuma raiva contra eles. Por quê? Todos eles são Harir Ansa Avatar. Na verdade, Daksha não está nessa posição, mas Chitraketu é um irmão espiritual de Shankar. Eles são iniciados de Sankarsana Bhagavan. Harir Anshavatar Sri Sankarsana Srito. That's why this kind of case also we can find in the case of. Então, esse tipo de situação a gente vê na vida de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj também. Um dia, um devoto estava em problemas. E aí, Madhava Goswami Maharaj quis ajudá-lo, dar abrigo, todos os tipos de problemas. Se a pessoa estava doente, estava sem dinheiro, e depois a pessoa quis criticá-lo. Quis criticar Madhava Goswami Maharaj. E aí, Madhava Goswami Maharaj deu instrução para Bharati Maharaj, que era Narottama Brahmachari. Ele falou, olha, você deve servir o meu irmão espiritual. Ele falou, Bharati Maharaj falou, olha, ele está sempre te criticando, por que eu vou servi-lo? Ele falou, olha, não, é a minha instrução, você deve servi-lo, eu vou ficar muito feliz se você servi-lo. Então é algo impressionante. De um lado, a ofensa, a parada, é uma ofensa se eu falar com qualquer devoto que está criticando o meu Gurudeva. Isso é uma ofensa. E outro ponto é, quando o meu Gurudeva me dá uma instrução, se o meu Guru Maharaj me dá uma instrução, você tem que servir, e ao mesmo tempo é proibido ver o rosto de alguém criticar o meu Guru Maharaj, então qual caminho eu vou seguir? Então Narottama Brahmachari escreveu uma carta, Maharaj, como é que eu posso servi-lo? Ele te criticou. E Madhava Maharaj falou, essa é a minha instrução, você deve servi-lo. Como eu posso servi-lo? Sim, você deve servi-lo. E eu vou ficar muito feliz. Então, pela instrução de Gurudeva, Madhava Goswami Maharaj, ele teve que servi-lo. E depois ele ficou sabendo qual era a razão. Que, na verdade, ele falou assim, olha, ele é o meu irmão espiritual, ele se abrigou em Srila Prabhupada. E com frequência, ele falava, nós somos os filhos de um leão. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Nós somos os filhos de um leão. Então, eu amo ele muito. Então, de toda maneira, ele me criticou, mas não há problema, você deve servi-lo. Então, Shankar Bhagavan sempre tem este humor. Eles se abrigaram aos pés de lótus de Shankarshana, então eles são irmãos espirituais. Então ele nunca leva a mal isso. Chitraketu pravitayo adhiyo opi anshasrita harehe nindaka yaddapi sasyo tebhyo akupahasthathapina. You never become angry with them. Então, Narad está falando, olha, você nunca fica bravo com eles. Embora Chitraketu possa não conhecer todas as suas glórias, sua excelência, talvez ele possa não saber
e por isso tem comentado. Então, dessa maneira, Narad Maharaj está dando vários exemplos, um por um, para Shankar Bhagavan, e depois disso ele diz: Tasma sreshtam opi abhivanchata tad bhakta taiva chaturjo visheshena arthitataya. Now, some point, Naraji Maharaj is going to speak. Em um ponto específico, Naraji Maharaj diz, ele fala algo que as pessoas comuns não podem entender. Naraji Maharaj é muito esperto, ele diz: Tasmat shreshtam opi abhivanchata tad bhakta taiva chaturjo visheshena arthitataya. Actually, some outside people can speak. Então, na verdade, as pessoas externas, ou seja, elas podem te criticar. You are asking for benediction, which benediction, so that you can get more glory than Krishna. Elas podem falar assim, que Shankar Bhagavan, ele está fazendo muitas austeridades e penitências para receber a bênção de se tornar mais glorioso do que Krishna. Porque um dia você estava fazendo penitências e Krishna apareceu e você pediu bênçãos. E qual bênção? Ele falou: Prabhu, você é o único, eu sei, você é incomparável, eu sei disso. Mas eu quero a bênção de que a minha puja, a adoração a mim, se torne ainda mais maravilhosa, né, do que a sua, mais grandiosa do que a sua. Então, externamente, você não vai poder entender isso. Você vai achar que isso é uma grande ofensa. Certamente isso é ofensivo. Como é que eu posso dizer isso? Que, Bhagavan, Deus, eu quero receber mais glorificações do que você. Isso é ofensivo, não é? Então, que tipo de bênção? Mas Krishna deu essa bênção para ele. Então, agora, alguém pode apontar. Falou, como é possível que Shankar Bhagavan, ele é Kripa Patra, ele é um receptáculo da misericórdia de Krishna, quando ele pediu esse tipo de bênção. Então, Narad Maharaj responde. Ele diz, na verdade, você está pedindo esse tipo de bênção, na verdade, a favor de Krishna. Mas como? Porque Krishna sempre gosta de glorificar os devotos. Krishna diz, o meu devoto, a adoração aos meus devotos, a glorificação aos meus devotos é mais elevada do que a adoração a mim. Krishna sempre diz isso, não é? Está escrito, se alguém me adorar, mas não adorar os meus devotos, eu nunca vou aceitar essa adoração. Não, 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 nunca. Bhagavan diz isso. Então, como a glorificação de Ambarish Maharaj foi expressa também, né? Como muitas vezes Bhagavan Sri Krishna quis glorificar o nome de Shankar, eu já disse, ao beber o veneno Halahal. Então, Krishna permitiu que ele fizesse. Então, muitas vezes, preste atenção, dessa maneira, Narad Maharaj está falando especificadamente. Ele falou, olha, você não pediu uma bênção comum, você é muito esperto. Ele está falando para Shankar, olha, você quis pedir esse tipo de bênção, mas também é para a satisfação de Krishna. Você não tem interesse pessoal nisso. Krishna sapitaye tasmat sreshtam opi abhivanchata tad bhaktatvaiva chaturjo visheshena arthitataya.
Você é muito esperto. As pessoas comuns podem falar, você está pedindo essa bênção, então você é um ofensor? Mas não, não é isso. Na verdade, você tem em mente o humor de Krishna. E é por isso que você pediu esse tipo de bênção. Na verdade, Krishna está muito feliz. Eu posso dar outro exemplo. No Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, você pode ver que Nityananda, ele está sempre glorificando o nome de Gauranga. Ele fala, eu sou o servo de Gauranga. E na Krishna Lila, em Gaura Lila, a gente também pode ver, na Krishna Lila a gente vê que alguém prestou reverências para Mahaprabhu diante de Nityananda. E Mahaprabhu ficou muito bravo. Falou, você está prestando reverência para mim? Você não está vendo Nityananda ali? Então sempre Mahaprabhu quis mostrar o respeito a ser mostrado para Nityananda. Deve ser maior que o respeito a mim. Nityananda é mais elevado. Então, se alguém presta reverências para Gauranga na frente de Nityananda, Gauranga Mahaprabhu falou, não, seu tolo, preste reverências para Nityananda primeiro. Então, ele nos ensinou dessa maneira. Você pode se lembrar que em Yugal Gita, no 10º canto do Srimad Bhagavatam, você pode ver como é que Krishna quis glorificar os pés de lótus de Bhagavan, de Balarama, perdão. Então a gente também vê, às vezes, que Krishna e Balarama estavam ali viajando, andando pelos campos das florestas de Vrindavana com as vacas e às vezes ficavam cansados. Às vezes eles ficavam cansados, e aí quando Balarama descansava, Krishna massageava os pés de lótus de Balaji Maharaj. Então Krishna, ele massageia os pés de lótus de Balaramaji Maharaj. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então agora você vai perguntar, por que Balaji Maharaj está recebendo, se ele sabe que Krishna é o seu Senhor, é o seu Prabhu? Então você poderia perguntar, por que Balaji Maharaj está recebendo o serviço de Krishna? Hein? Você pode perguntar. Então, Balaji Maharaj, ele é o maior Sevaka, Anantadeva. Ele está servindo Krishna de incontáveis formas. E agora, Balaji Maharaj está recebendo o serviço de Krishna? Então, na verdade, no Shastra, os comentaristas, os Vaishnavas que comentam, eles falam, olha, Balaji Maharaj está recebendo o serviço de Krishna para satisfazer Krishna. O que você disse? É isso mesmo. Balaji Maharaj, ele nunca quis receber serviço de Krishna, mas ele está recebendo o serviço de Krishna para satisfazer Krishna. Então, o que é que significa seva? Se Balaji Maharaj, se Krishna está massageando Balaji Maharaj, ainda assim, isso é um serviço a Krishna, porque Krishna está satisfeito. Preste atenção. Quando Radharani diz para Krishna, Radharani, ela fala para Krishna, olha, desaparece daqui. E falou para Lalita, olha, não permita que ele volte aqui. Então você não vai entender o humor de serviço de Radharani. Radharani estava chorando. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de servir Krishna. É por isso. Sempre está castigando Krishna. Isso tem um grande significado. Então ela estava castigando Krishna, mas com o humor de querer servi-lo. E é por isso que Krishna diz no Chaitanya Charitamrita, é por isso que Krishna escreveu no Chaitanya Charitamrita que se meu Priya, Radharani, Lalita, Vishaka falam com força comigo, né? Elas me castigam. Mesmo assim, eu me sinto muito feliz se alguém me adorar, me glorificar com hinos védicos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu não fico tão satisfeito com hinos védicos, mas quando Radharani fala, saia daqui! Se Lalita falar,
como você ousa? Aí eu fico feliz, muito feliz. Então, Krishna Bhagavan escreveu no Chaitanya Charitamrita, Priya jodi man kuri kare bhatsan Vedastuti hoito harema. It's more than Vedastuti. eu falo assim, eu fico muito mais satisfeito com isso do que com Veda Stuti, essas glorificações dos Vedas. Claro que eu gosto também das orações dos Vedas, mas quando eu ouço as Sakya Manjaris falando forte comigo, eu fico muito feliz, muito mais. Isso eu gosto muito de ouvir. Esse tipo. Então, dessa maneira, nós vemos. Krishna sapitoye tasmad sreshtam opi abhivanchata tad bhakta tvaiva chaturja visheshena arthitataya. You are very clever. Ele diz, você é muito esperto, você sabe, você conhece o coração de Krishna. Você conhece o coração de Krishna. E é por isso que você pediu esse tipo de bênção, porque você sabe que Krishna sempre quer glorificar os devotos. Então você conhece o coração de Krishna, e é por isso que indiretamente você quis satisfazer, Krishna. Você não tem interesse pessoal. Preste atenção. Então, muitas vezes no Bhagavatam a gente vê vários slokas. Aho bato sapacho to gariyan jajibhagre vartate namatubhyam te pustapaste yuhu susnurarya brahmanuchur nama grananti jete banhi surjo brahmanebhyo tejiyan vaishnava sada no vicharo no Bhogascha Vaishnavanam Sakarmanam Viprag Disaraguna Jutat Aravinda Navo Padaravinda Vimukhat Sapachambaristam Manne Tadarpito Mano Vachane Ahitartho Pranam Punati Sakulam Natu Vurimanaha. Follow? So many. Follow. Preste atenção, tem muitos versos que a gente vê. Janasya Krishnad Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukkitasya Anugrahaye Charanti Nunam Bhutani Bhavani Janat. Sempre, Bhagavan quer glorificar os seus devotos. Brahmananam sahasrebhyo shatrayadi vishishvate shatrayadi sahasrebhyo sarva vedanto paragaha sarva vedanto vitkatya Vishnu bhakto vishishvate Vaishnavanam sahasrebhyo ekanteko vishishvate. Follow. Preste atenção. Muitos versos falando que Bhagavan está sempre glorificando os seus devotos, os sadhus. Aham bhakta paradhino hi asadantra ivadijo sadhubhir grasto hirdayo bhaktair bhakta janapriya sadhava hidayam madhyam sadhunam hidayantu aham madannattena yananti naham tebhyo manakavi bhavat vidha bhagavataha tirthi bhuta swayam prabhu tirthi kurvanti tirthani santastena gadavrita. Anyway, all the time. De toda maneira e sempre, a todo tempo, o Senhor Supremo está glorificando os Vaishnavas. Bhagavan está glorificando os devotos puros. A todo tempo. Bhagavan está glorificando os devotos. E é por isso Archayameva haraye pujam sraddhayahate natat bhakti suchannesu sabhakta prakitasthita. Que aqueles que não adoram Bhagavan, ou seja, na verdade, aqueles que adoram Bhagavan, mas não adoram os devotos, eles, na verdade, Bhagavan não se importa com a adoração deles. Bhagavan não dá nenhuma atenção para a adoração deles. Aqueles que ignoram Guru Vaishnava, que insultam Guru Vaishnava e cantam Harinama, Bhagavan nunca vai apreciar essa adoração. Dessa maneira, Bhagavan sempre quer glorificar, sempre está glorificando. E ele diz, olha, a adoração aos meus devotos é mais elevada do que a adoração a mim próprio.
Ele fala, aqueles que me adoram, mas não adoram os meus devotos, eu não estou interessado em aceitar a adoração deles. Eu não me preocupo, eu não dou atenção para eles. Então, dessa forma, incontáveis versos a gente conhece que mostram como Bhagavan sempre quer glorificar os seus devotos. Preste atenção. Muitos slokas. Name abhakta chaturvedi madbhakta sapacha priya tasmai deyo tato grahyam sacha pujyo yathahi aham. Bhagavan speaking. Bhagavan diz, Chaturvedi, aquele que conhece os 4 Vedas, Chaturvedi, um Brahmana, mesmo assim, se ele não for um devoto, pode ser um Brahmana, né? Ele pode saber os 4 Vedas, recitando os 4 Vedas, mas não, este não é o sintoma de um meu devoto. Se o meu devoto nascer na família de um Chandala, uma casta muito baixa, aqueles que nascem no crematório. Você sabe a história de Tirupan Allah? De Ranganatham? Ele nasceu numa família muito baixa de Chandalas. Mesmo assim, Ranganatha quis provar as glórias dele. Então veja só, Satyakopa, tem vários exemplos que eu posso dar. Satyakopa nasceu numa família muito baixa. Tirupanala, no sul da Índia. Ramanujacharya diz, Satyakopa é o meu Gurudeva, eu glorifico ele. Não é que ele nasceu numa família baixa, não. É por isso que no Chaitanya Charitamrita nós sabemos. Nichuyati nahe Krishna bhajane joggo. Nichujati nahe Krishna bhajane ajoggo. Haridas Thakur nasceu numa família de casta baixa, ou seja, uma família muçulmana, e não é por isso que ele não possa fazer o meu bhajana. E, por sua vez, uma pessoa que nasceu numa família de brahmanas, isso não qualifica ela para fazer o meu bhajana. Não é esse o padrão. Na verdade, a gente tem que honrar aqueles que estão fazendo bhajana. Então, ele está dizendo, se um brahmana está recitando os 4 Vedas, ele tem um conhecimento dos 4 Vedas, mas não me adora, ele não é meu devoto. Mas, se o meu devoto nasce numa casta muito baixa, ele é muito grande, ele é muito grandioso, você deve adorá-lo mais do que a mim. Você deve adorá-lo mais do que a mim. Preste atenção. Dessa maneira, Bhagavan está sempre glorificando Guru, Vaishnava, e você sabe muito bem que, para satisfazer Bhagavan Sri Krishna, você está pedindo essa bênção. Você é muito esperto. Krishna soprataye tasmat shreshtam opi avivanchata tat bhaktataiva chaturjo visheshena arthita tvaya. As pessoas comuns podem te entender mal, mas nós conhecemos a sua glória. Então ninguém pode nos enganar. Então, agora, Naradi Maharaj está falando continuamente. Tato brahmadir sangpatho mukti danadhikaritam bhavate bhavatvai cha durgavai Bhagavan adat. O que significa? Tato, você é muito querido por Krishna. Krishna te ama muito. E é por isso que você pode conceder mukti. Você pode conceder a libertação. Mas Brahmana, quer dizer, Brahma,
E os outros semideuses não podem dar libertação. Jiva Goswami escreveu no Sandarbha que ninguém pode dar mukti. Mas aqui está escrito que Narad Maharaj está dizendo, ele está glorificando Shankar Bhagavan, dizendo: Brahma also, Brahma can, pray to Bhagavan. Ele está dizendo que Brahma, o Criador, ele também quer orar, né, para Bhagavan para receber esse poder de dar moksha, de dar mukti para as pessoas. Mas Brahma também não tem este poder de dar a libertação, mas Shankar pode. E é por isso que Narad Maharaj está dizendo: como é que você pode falar algo assim? Nós conhecemos a sua glória. Aquilo que Brahma suplica, ou seja, para dar esse tipo de poder, mas Brahma não recebeu este poder, você recebeu. Brahmadi Sankpartho Mukti Danadhikarina Karitam Mukti Moksha. Who can give? Quem é que pode dar mukti, moksha, a libertação? Você pode dar. Bhavate é uma palavra que indica honra. Bhavatvai cha Durgavai. E também você e a sua esposa, ou seja, a sua Shakti Durga, ambos, né? Bhagavan deu o direito para vocês darem mukti, assim como vocês desejarem. Brahmadi Sankpartho Muktidanadhikaritam Bhavate Bhavatvai cha Durgavai Bhagavan Adat. E é por isso que você é muito querido para Krishna. Krishna te ama muito. E é por isso que Krishna te deu o direito, te deu o poder de dar mukti para qualquer pessoa. E não apenas você, a sua esposa também, Bhagavati, também recebeu esse tipo de poder, Durga. Então, se você quiser dar a libertação, moksha para alguém, você pode dar. Mas os outros semideuses, Brahma, eles não têm este poder. Então veja, Bhagavan, ele é controlado pelos devotos puros. E do Shastra, nós sabemos, muitas vezes no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, onde é que não vemos esse tipo de argumento? Diz, a raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Ele está glorificando o Sadhu. Sadhu Sangha, Sarva Saste Koi, Labhamattu Sadhu Sanghe, Sarva Siddhi Hoy. Na verdade, Bhagavan is Bhakta Bhaktiman. Bhagavan é Bhakta Bhaktiman. Tente entender. Bhagavan também é um devoto, também é um Bhakta. É um devoto de quem? Dos seus devotos. Nós sabemos o Siddhanta aqui. Bhagavan, o Senhor Supremo, é Bhakti Bhaktiman. Bhagavan sempre quer servir os seus devotos, sempre. Preste atenção. Apenas em Vrindavan Dham. Napare aham nirabadha sanjujam jama abhajano durjano gyo sinkhala sangbrisya tadava pratiyatu sadhuna. Only inside Vrindavan. Apenas dentro de Vrindavana. Mas todos os devotos, onde é que você veja um devoto puro? Eles também não pedem nada para Bhagavan, mas Bhagavan quer dar algo para eles, porque eles têm Bhakti. Então, se houver Krishna Bhakti, se houver devoção pura por Krishna dentro do coração de um devoto, o que é impossível para esse devoto? Tudo é possível para ele. Kim alabhya tai prasanne, kim alabhya tai prasanne, he Bhagavan. Hey Bhagavan, se você ficar satisfeito com um devoto, o que é que ele não pode alcançar? O que ele não pode receber? Tudo. Até aquilo que é impossível, e mesmo sem pedir, Bhagavan dá para eles. Então, Bhagavan sempre quer retribuir. Bhagavan sempre quer lhe servir.
Embora nós não queiramos pensar dessa maneira, mas esse é o Siddhanta. Nós queremos servir Bhagavan, mas Bhagavan, ao mesmo tempo, quer servir os devotos puros. Então, Bhagavan é Bhakta Bhaktiman. Se você realmente tem Bhakti por Bhagavan, você vai servi-lo. E Bhagavan tem devoção pelos devotos. Preste atenção. Se você realmente tem devoção por Bhagavan, você vai querer servi-lo. E Bhagavan também tem devoção. E é por isso que ele quer servir os devotos. Ele também é Bhaktiman. Bhagavan, Bhakta Bhaktiman. Ele tem devoção pelos devotos. Então, este é o Siddhanta. Então, do início ao fim, todos os Shastras, nós podemos ver a glorificação dos sadhus. Brahmanda Brahmita Guna Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Vij. Em todos os Shastras, nós vemos as glorificações dos devotos. Até mesmo sobre Uddhavaji Maharaj, Bhagavan diz: No Uddhava Anuopi Mannuno. Don't think não pense que Uddhava é menor do que eu. Nem mesmo 0.0000001, nenhuma porcentagem, não. O devoto é idêntico a mim. Krishna diz. Uddhava não é nada menor do que eu. Bhagavan deu essa cadeira, essa honra, essa glorificação para o seu devoto. Dessa maneira, a todo tempo, Bhagavan quer glorificar os seus devotos e dessa maneira, Naradi Maharaj diz que Bhagavan Sri Krishna ama muito você, ele respeita muito você e ele te deu o direito de dar a libertação, moksha, mukti. Você e a sua esposa, ou seja, Durga Bhagavati Devi, ambos podem dar mukti. Mas tem um ponto que eu quero explicar, que é 100% perfeito. Esse Siddhanta não está errado, mas aqui vocês devem entender um Siddhanta, que Shankar Bhagavan, ele pode dar mukti, mas essa mukti, essa libertação não é direta, ela é gradual. A esse respeito eu quero falar algum ponto, assim como a gente pode ver no Shastra, em Puranas, em vários locais. Está escrito em diferentes, no Varaha Purana, eu posso citar também de vários locais. Kasi Maranat Mukti. Está confirmado ali. Kashi Maranat Mukti. Está dizendo, se alguém morrer em Varanasi, certamente essa pessoa vai obter Mukti. No Varaha Purana também está escrito, em algum outro Purana também que eu esqueci, mas eu lembro o verso. Eu memorizei quando estava na estação, em Shukalketra. E está escrito, Gayayancha Stale Mukti. Gayadham. Gayadham, não? Sobre Gayadham. Você sabe Gayadham, onde tem os pés de lótus de Vishnu? Mahaprabhu foi lá, né? E está escrito que lá você também pode obter a libertação. Amanhã eu posso falar melhor sobre isso, preste atenção. Está escrito no Shastra. Gayayancha Stale Mukti. Varanashyam Jale Stale. Jale Stale cha antarikshe tridha muktincha sukare. What do you mean? Qual é o significado? Está escrito que se alguém morrer em Gaya Kshetra, na terra de Gaya Kshetra, essa pessoa pode obter mukti. Gayayancha Stale Mukti. Varanasi, jal, water and land. E em Varanasi também, se ela morrer na terra ou na água, ela pode obter mukti. E em Kshutra Kshetra, se a pessoa morrer na terra, na água ou no ar, ela obtém a libertação. Mas tem algo aqui. Esse é um Siddhanta bastante geral, mas tem um Siddhanta especial sobre isso. Que em Varanasi, Kashi Maranat Mukti, assim diz. Se você morrer em Varanasi, certamente você vai obter Mukti. Mas você deve entender o Siddhanta, que se você morrer em Varanasi,
Você não vai obter a mukti direta, mas uma mukti gradual. Ou seja, você terá a oportunidade de se libertar da sua condição atual e ir progredindo a sua consciência. Então existe sim mukti. E Bhagavati Devi, ela também pode dar mukti, mas ela é uma mukti gradual, não é direta. Porque além de Vishnu, ninguém pode dar essa mukti direta. Preste atenção no que eu digo. E prema, amor puro por Krishna, só mesmo Krishna e Chaitanya Mahaprabhu podem dar. Nem mesmo Vishnu pode dar. Varahadeva, Nrsimhadeva não pode te dar isso. Amibina Krishna prem dita nahi shakti. So, this way, this Siddhanta we know. Então nós sabemos este Siddhanta que no Shastra está confirmado que apenas Vishnu pode dar essa mukti direta, te levar direto para Vaikunta. Sanatana Goswami também está dizendo isso. Brahmadhi ato Brahmadhi Sangpartho Muktidanadhikaritam Bhavate Bhavatvai Cha Durgavai Bhagavan Adat. Então, Bhagavan deu um poder especial, para Shiva e para sua Shakti, porque ele te ama muito, ele te respeita muito. Então, agora, Narad Maharaj está falando gradualmente, orando para Shankara. Ele falando, olha, você quer negar, mas nós temos vários documentos que você é o Kripa Patra. Oisarje sati opi ishe tat sarvam sukham opi atmanam anadritta avadhutavat bhavavishta sada vishnor mohan mado grihitavat ko anyam patnyasamam nited ganairopi digambara. Posso explicar este verso amanhã, mas vou dar algumas primeiras palavras. Narad Maharaj diz, impossível. Este tipo de opulências que Bhagavan te deu não são possíveis nem mesmo em Brahma Loka. Este tipo de opulências são impossíveis de alcançar, de encontrar em Brahma Loka ou em qualquer outro local. Bhagavan te deu imensas opulências, mas é a sua excelência que você ignora todas essas riquezas e vive a sua vida de maneira muito simples, como um homem simples, muito simples. As suas opulências são imensas. Preste atenção. Você tem Ishita, você tem esse poder supremo. E é verdade que a posição de Shankar Bhagavan é ainda mais importante que a de Brahma. E por quê? E como? Eu posso explicar amanhã. Aho, Brahmadi dusprape oisarje sati opishe tat sarvam shukham opi atmanam anadritta avadhutavat. Mas você está vivendo como um avaduta, como um sannyasi, um renunciante absoluto, como um avaduta, sem nenhuma opulência, nenhuma riqueza, você não está desfrutando de nada. Shankar Bhagavan, ele é muito famoso pela sua renúncia. Quem é que não ama Shankar Bhagavan? Desde a minha infância, eu amo Shankar Bhagavan, porque ele é tão desapegado. Mas hoje eu entendo, pela misericórdia de Gurudeva, que o desapego não é tão importante. Alguém pode ter desapego, mas que valor isso tem para nós? O desapego para a satisfação de Krishna, ou seja, eu quero dedicar toda a satisfação para o meu Senhor, para o Prabhu. Então, todas as flores, eu quero dar para Krishna. E aquilo que Krishna não puder aceitar, aquelas flores que nascem no chão, que são muito sujas, você pode dar isso para mim. E é por isso que Shankar Bhagavan, ele recebe essas flores que são normalmente impróprias para adorar Vishnu.
né? Que Bhagavan não aceita qualquer flor, né? Então, qualquer coisa boa que houver no universo, Shankar Bhagavan, ele oferece para o seu Senhor. E apenas aquelas coisas que ninguém gosta de tocar, você pode dar isso para mim, eu estou satisfeito. Satisfação é Bhakti. Eu não posso te satisfazer te dando doações, várias outras coisas materiais. Não. Satisfação é um ponto só. Se você tem devoção, Bhakti, humor devocional, automaticamente a satisfação vai tocar o seu coração e te dar bem-aventurança transcendental. Mas sem devoção, qualquer coisa que você arranjar, qualquer coisa que você fizer, nada vai te dar satisfação. Brahmadi dusprape aisarje sati apishe tat sarvam sukham opi atmanam anadvrita avadutavad bhavavishtaha sada vishnor mahanamado grihitavat. You are leading your life like a madman. Ele diz, né? Você está vivendo como um homem louco, totalmente cheio de amor, bhavavisto, tomado de êxtase, o seu coração, a sua alma. E fora de você também, você vê o seu Prabhu, o seu Senhor a toda parte. Você nem consegue ver o mundo material. Você está profundamente no sentimento de Krishna Seva. Isso é um fato. Eu sei que você quer ignorar o que eu estou dizendo, mas a gente não encontra ninguém que dança e canta como você com sua esposa, e você nem se lembra que você perdeu a sua roupa, que você está nu. Você nem percebe que a sua roupa saiu voando. No Bhagavatam está escrito que quando alguém bebe muito licor, muito vinho, depois a pessoa não consegue entender se ela ainda está vestindo roupas ou não. Esse tipo de exemplo está lá no Bhagavatam. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, Bhavavisto, tomado de bhav, tomado de êxtase devocional. Você nem consegue perceber que a sua roupa saiu voando do seu corpo. E você quer negar? Não, nós sabemos as suas glórias. Então, nós ficamos arrependidos. Nós sentimos muito pelo mundo inteiro, porque tem esse fluxo nectário do Brihad Bhagavatamrita que Bhagavan nos deu, Sanatana Goswami nos deu, e nós não queremos bebê-lo. Ascharjametad himanusaloke sudham parittajya visam pibanti namani narayano gochorani Taktyana vachaha kuhaka patanti. Ascharjametad himanusaloke. No mundo, o material, nós vemos que todos querem ignorar o néctar e querem beber veneno para morrer, cometer suicídio. E todos nós tentamos salvá-los. Ascharjametad himanusaloke sudham parittajya visam pibanti namani narayano gochorani Taktanna vachaha kuaka patanti. Vancha kalpaturvasya ke pasinda bhavacha patitanang pavana bhavashnabhyo namo namo.